Ei, galera! Corvo na voz aqui rapidinho para dar um aviso top. Acabamos de abrir nosso Patreon. Agora vocês têm acesso a todas as fanfics adiantadas, capítulos novos primeiro e ainda podem solicitar as histórias que quiserem. Link na descrição. Capítulo 81, Salto Temporal. Já faz tantos anos desde a última vez que te vi, escreveu uma garota com um sorriso terno no rosto em um papel branco imaculado, delicadamente com toda a emoção que seu coração continha. O sol da manhã iluminou seu quarto enquanto o ar fresco da primavera enchia seus pulmões, dando-lhe uma sensação revigorante. Sabe, eu pensei que não demoraria muito para te visitar, mas os planos mudaram. Como eu disse, muita coisa aconteceu, você sabe de tudo. Então não vou repetir, mas tenha certeza de que estou muito bem agora. Seus lábios se franziram enquanto ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia a solidão de estar sozinha. Momentos como esse a faziam lembrar de quanta coisa havia acontecido em sua vida, que ela não podia dar nada como garantido e que tudo o que lhe fora dado poderia ser perdido a qualquer momento. Portanto, ela tinha que aproveitar o momento. Que ela viva seus dias neste mundo ao máximo. Não estou mais sozinha. Tenho amigos. Ela sorriu ao escrever isso, um sorriso suave, mas genuíno. São todos idiotas, bem, a maioria deles. Principalmente um garoto loiro que eu conheci. Ele é como um irmão para mim. Ah, eu já disse que ele também é um Uzumaki? Eu sei, né? Um Uzumaki loiro. Ele odeia quando eu o provoco sobre isso. O sorriso se alargou. E ele não é o único, eu tenho mais amigos. Muitas pessoas que posso chamar de minhas. Ela escreveu e então fez uma pausa, hesitante em continuar o que estava prestes a escrever. Após refletir um pouco, ela finalmente reuniu a força de vontade para fazê-lo. E você sabe, tem um menino. Ele é o motivo de eu ter tudo isso hoje. Ele me ajudou quando eu não tinha nada. Ele é como da família. Eu me sinto segura quando estou com ele, assim como me sentia quando estava com você, mãe. Suas mãos apertaram lentamente a caneta, dominadas pela emoção. Ele também é um idiota. Ela escreveu então, em tom de desafio. Mas um idiota fofo. Ela fez beicinho e rabiscou apressadamente antes de passar para a próxima linha, para não ter que reler aquelas palavras. De qualquer forma, só queria dizer que estou melhor do que nunca. Consegui tudo o que sempre quis. Estou feliz. A única coisa de que sinto falta é de você. Então, não se preocupe comigo, está bem? Aproveite sua estadia no céu, eu farei uma visita a você daqui a muito tempo. Amo você. Da sua Karen. Assim que terminou de escrever a carta, a menina enxugou a pequena névoa que emanava de seus olhos antes de dobrá-la rapidamente. Essa era a primeira carta dela, e ela esperava que não fosse a última tão cedo. Essas cartas nunca chegariam à sua mãe, mas escrevê-las era como conversar com ela. Isso bastava. Com cuidado, ela guardou a carta na bolsa antes de se levantar, preparando-se para ir à academia. Muito bem, vamos fazer isso pela última vez. Preparem-se, Konoha, porque o Uzumaki Karin vai ser uma Kunoichi incrível a partir de hoje, da Tebane. Ela gritou para os céus. Cala a boca, estamos tentando dormir aqui, sua ruiva pestilenta. Veio um rugido igualmente ensurdecedor do andar de baixo, era a dona do imóvel. TCH, velha bruxa. Ela estalou a língua e saiu rapidamente do apartamento. Hoje era o último dia na academia ninja e ela ia se sair muito bem. Já haviam se passado quase 5 anos desde que ela chegara a Konoha, e sua vida ali era nada menos que um sonho. Um sonho que ela estava determinada a proteger com a própria vida. Os 5 anos de cuidados, treinamento e nutrição adequada fizeram maravilhas pela menina. Ela não só estava um pouco mais alta graças à nutrição, como também parecia muito mais saudável e forte. Ela passou correndo por todos os tios e tias de sempre a caminho da academia, tentando reconhecer alguém que lhe parecesse familiar. Na metade do caminho, ela viu 2 cabeças de cabelo rosa, um menino e uma menina, e um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Inconscientemente, ela aumentou a velocidade, assim que se aproximou o suficiente, saltou.
Suspiro. O garoto de cabelo rosa parecia já saber o que ia acontecer e se virou a tempo de pegar o míssil ruivo que vinha em sua direção. No segundo seguinte, ele foi empurrado alguns passos para trás para amortecer o impacto da garota e sentiu uma suavidade quente no rosto, inalando a fragrância fresca da jovem que acabará de lhe dar uma rasteira com seus testículos. Um som veio de perto deles. No entanto, ambos simplesmente o ignoraram. Quem emitiu esse som foi, claro, Sakura, que olhou para o irmão com o rosto mergulhado nos seios daquela garota Uzumaki e estalou a língua em irritação. Olhando para o próprio busto modesto, sua irritação aumentou ainda mais. Você parece animada hoje. Sukuna empurrou a garota para baixo, respirando fundo aquele precioso oxigênio. Sim, hoje vamos ser ninjas de verdade. Karen sorriu radiante, agarrando-se aos braços de Sukuna com entusiasmo. E com razão, embora tivesse apenas 12 anos, já possuía uma boa musculatura. Seu treino diário e o físico aprimorado garantiram que ele se desenvolvesse de forma saudável e atraente em todos os aspectos. Seus esforços para melhorar a aparência deram resultado. Embora Sasuke ainda fosse o garoto mais desejado da classe, o próximo era inevitavelmente Sukuna, com seu físico forte, aparência atraente e bom desempenho na aula. Sukuna era, em geral, mais popular também. E muito, muito mais forte do que qualquer outro na academia que pudesse ser seu oponente. A única coisa em que ele não era bom era, bem, ninjutsu. Ele nunca passou nesses testes. Karen sorriu e lentamente envolveu os braços no braço musculoso de Sukuna, dando uma risadinha discreta. Sukuna não se importava, esse tipo de comportamento da garota havia se tornado comum nos últimos anos. Quanto mais ele tentava evitar, mais ela se insinuava para ele. A melhor maneira de evitar situações ainda mais constrangedoras em público era deixá-la fazer o que quisesse. Vocês dois já terminaram? Se sim, podemos ir agora? Estamos atrasados para a aula. Sakura de repente se irritou. Ela pegou a mão de Sukuna e o puxou para longe do aperto de Karen, insistindo para que continuassem andando. Ei, Sukuna! De repente, um grito veio de trás, interrompendo seus movimentos mais uma vez. Eles viram Naruto correndo em direção a eles com uma fatia de pão ainda pendurada na boca. Suspiro, ele está atrasado de novo. Sukuna simplesmente ignorou, era o de sempre para eles. Espera aí, se aquele idiota está correndo, significa que estamos muito atrasados. Os olhos de Sakura se arregalaram. Ah, espere, Sakura. Antes que Sukuna, ainda indeciso entre as duas garotas, pudesse dizer qualquer coisa, Sakura o puxou com toda a sua força, arrastando-o consigo. Ei, espere por mim. Karen fez beicinho e, junto com Naruto, correu em direção à academia. Quando chegaram à academia, descobriram que Iruka já havia chegado. Atrasado de novo, Naruto. E vocês também, Sukuna, Karen, Sakura, gritou Iruka. O grupo só conseguiu manter a cabeça baixa e ir para seus lugares. Parece que os hábitos do Naruto estão se espalhando. Kiba, ao lado, deu uma risadinha, o que logo iniciou uma pequena discussão acalorada entre os dois garotos cabeças duras da turma. Sukuna lançou um olhar para onde os irmãos Uchiha estavam sentados. Ele acenou com a cabeça para Sasuke, recebendo um aceno de volta do garoto de cabelo adunco e uma revirada de olhos discreta da garota ao seu lado. O que aquela garota tem contra mim? Sukuna não pôde evitar a reclamação consigo mesmo. Ao longo dos anos, ele vira Kiyomi perder o medo inato que sentia dele. Era uma coisa boa. O fato de ela ter medo dele só porque ele possuía os poderes de Ryomen Sukuna era uma idiotice. Ele não era Ryomen Sukuna. Muito bem, acalmem-se. Vamos começar a prova final do semestre. O teste será simples. Basta executar todos os jutsus que vocês aprenderam na academia até agora, e então somaremos a nota final com a da prova escrita da semana passada, anunciou Iruka, arrancando um coro de lamentos dos alunos. Apesar disso, os alunos foram 1 a 1 para fazer o último teste, e quase todos passaram com louvor. Se alguém não consegue executar as 3 técnicas básicas da academia mesmo depois de anos de treinamento, então é melhor desistir de ser um shinobi, ponto final. 1 a 1.
os alunos foram chamados para fazer o teste. Depois de um tempo, o nome de Naruto foi chamado. É a minha vez. Olha só como eu vou ser incrível, Sakura-chan, disse Naruto animadamente. Vendo-a observando sua apresentação, ele se empolgou e se preparou. Sakura soltou um suspiro. Esse idiota. Mesmo depois de anos dela evitando o loiro de forma categórica, ele parecia não entender a indireta. Jutsu de transformação. Zoos. Surgiu uma fumaça e, no segundo seguinte, Naruto se transformou em uma versão feminina de Iruka, com roupas questionáveis. Sangue vermelho escorria dos narizes de algumas pessoas ao redor, atraindo olhares fulminantes das mulheres presentes. Naruto não se importou até que o punho do amor de Iruka o atingiu em cheio no rosto, desfazendo sua transformação. Haha! Esse idiota! Deixe ele vir aqui, eu vou lhe dar uma lição chá. TCH, droga. Embora o quarto estivesse um caos completo, graças a Naruto, Sukuna sentiu algo. Você vai ficar bem. Sukuna sentiu um puxão na barra da camisa. Olhando para o lado, viu Karin perguntando com uma voz suave e preocupada. Ele sorriu, às vezes essa garota se comportava de maneira muito fofa. Não se preocupe, eu resolvo isso. Ele sorriu radiante. Capítulo 82, Sukuna Aruno falhou. Jutsu de transformação. Foz. Uma nuvem de fumaça surgiu. Jutsu de substituição. Foz. Outra nuvem de fumaça. Jutsu de clonagem. Foz. Todos ficaram maravilhados. Hehe, o que você acha, Iruka-sensei? Como eu me saí? Sukuna sorriu. Iruka olhou para o garoto de cabelo rosa, depois para sua lista de alunos, e escreveu algo antes de voltar a olhar para Sukuna. Falhou, disse Iruka, com as veias da testa pulsando. Por quê? Como assim, por quê? Por que diabos você está jogando bombas de fumaça na aula, seu pirralho? Ele finalmente não aguentou mais e gritou, com a cabeça inchando a proporções inimagináveis. Nossa, você viu isso? Acho que foi o maior até agora, sussurrou um aluno no ouvido de outro. Sim, foi quase 20% maior do que da última vez, quando Naruto pintou o monumento Hokage. O outro aluno assentiu. Você acha que existe um limite para o quanto a cabeça dele pode inchar? Talvez. Será que a cabeça dele vai explodir se chegar ao limite? Todos os alunos piscaram, como se imaginassem a cena, e então olharam para Sukuna, piscando para ele. Faça isso, cara, é pela ciência. Sim, sim. Pela ciência. Sukuna ficou sem palavras. Iruka também pareceu notar a linguagem de sinais entre as crianças e pensou que sua cabeça realmente explodiria hoje. Tanto faz, me deixe em paz. Preciso ir ao hospital de Konoha depois disso. O professor Aizawa me passou todo o trabalho dele, como sempre. Sukuna disse com um tom indiferente, finalmente fazendo Iruka perder a paciência. Já era noite quando Sukuna saiu da academia. Ao seu redor, viu muitos alunos ainda permanecendo no local. Mas ele não se incomodou com elas, dirigindo-se diretamente à loira sentada sozinha em um balanço, emanando uma aura de protagonista derrotado. O que aconteceu? Por que você está sentado aqui? Perguntou ele, apenas para encontrar Naruto sem vida, com um olhar vazio. O loiro, com muita dificuldade, ergueu a cabeça, apenas para baixá-la novamente ao ver que era Sukuna. Eu falhei. Naruto respondeu lentamente, com a voz distante. Ah! Sukuna assentiu com a cabeça. Não havia nada que pudéssemos fazer. Assim como em sua própria condição, Naruto também não conseguiu passar no teste. Sukuna treinou Naruto por anos, não apenas ele, mas todos os seus amigos, mas principalmente, treinou Naruto no controle de chakra, na esperança de lhe dar uma base sólida antes do início da história. Mas não importava o quão bom o controle de chakra de Naruto se tornasse, com a raposa de 9 caudas interferindo em seu chakra, não havia como ele usar o Jutsu Clone. A principal questão era o quão preciso era o controle de chakra necessário para usar um clone normal. Ao contrário de um clone das sombras, um clone normal era apenas uma imagem.
uma imagem intangível de chakra. Então, Naruto não conseguiu fazer isso. Quanto a Sukuna, ele havia tentado de tudo para passar no teste de ninjutsu, mas nada funcionava. Desde usar técnicas de selamento para imitar o funcionamento do ninjutsu até tentar algum juramento de vinculação maluco para realizar ninjutsu, nada parecia dar certo. Parecia que o destino o impedia de usar ninjutsu normal. Sem executar essas 3 técnicas básicas, ele poderia dar adeus à sua bandana shinobi. Ele pensou em usar genjutsu em Iruka e Mizuki para fazer parecer que estava realizando ninjutsu, mas isso não funcionaria. Não que ele fosse incapaz de colocá-los sob genjutsu, ele vinha aprendendo com Izumi há anos. A essa altura, ele já era um mestre em genjutsu. Mas não podia simplesmente aparecer do nada e afirmar que sabia usar jutsu sem levantar suspeitas. Se ele tivesse um método eficaz para executá-los, aí sim. Mas os truques com o genjutsu seriam revelados rapidamente assim que Iruka e Mizuki observassem com atenção, e eles observariam. Ninguém se torna bom em ninjutsu da noite para o dia. Naruto não fez isso, e ele também não faria. Assim, sua única opção era se tornar tão útil que o Hokage não tivesse outra escolha a não ser preterilo. Muito parecido com Rock Lee. E sim, o garoto passou no teste sem usar ninjutsu no ano passado. Sukuna também vinha provando seu valor, por meio de seu excelente trabalho no hospital e de seu papel no desenvolvimento da força geral de Naruto. Se o Hokage conseguiu passar por Naruto e Rock Lee, então ele também tinha que passar por Sukuna. E você? Perguntou Naruto depois de um tempo. Eu. O rosto de Sukuna escureceu. Sai da frente, eu também quero sentar. O humor de Sukuna piorou para combinar com o de Naruto, pedindo um pouco de espaço. Ah, ok. Então agora os 2 meninos estavam sentados juntos em um único balanço, emanando uma aura de protagonista derrotado. Já era tarde da noite quando Mizuki se aproximou de Naruto. O Chunin de cabelos prateados ostentava um sorriso malicioso, escondendo suas verdadeiras intenções. Sukuna conseguia ver exatamente o que se passava na cabeça daquele desgraçado a quilômetros de distância, mas deixou a história se desenrolar. Embora não precisasse, era assim que Naruto conseguiria colocar as mãos no famoso jutsu de clones das sombras múltiplas. Sem esse jutsu, Naruto estava incompleto. Sem mencionar que, se Naruto aprendesse a usar clones para treinamento desde cedo, isso seria um nível superior. Sukuna planejava ajudar o garoto loiro com isso também. Ei, Naruto, disse Mizuki em tom amigável. Sim, Mizuki-sensei. Naruto olhou para ele com olhos inocentes. Você se importaria de vir aqui um minuto? Gostaria de conversar um pouco com você. Ele fez um gesto para que Naruto se aproximasse. Naruto, sendo Naruto, não hesitou em segui-lo. Sukuna apenas suspirou. Por mais que tentasse, não conseguia mudar aquele garoto. Existe um teste especial que apenas alguns podem fazer. Se você passar, se tornará um verdadeiro shinobi, não importa o que a academia diga. É um segredo, porém. Só você pode fazê-lo. Os olhos de Naruto brilharam de entusiasmo. Sério? Um teste só para mim? Isso significa que, se eu passar, posso me tornar um shinobi. Você adivinhou. Mizuki sorriu. Ele manteve o sorriso largo. Claro, Naruto. Mas, isso é algo que só você pode fazer. Se você trouxer mais alguém, o teste não valerá. Tem que ser você, sozinho. Naruto hesitou e olhou para Sukuna. Nem mesmo Sukuna pode vir. Mizuki acenou rapidamente com a mão. Não, não, ele terá seu próprio teste, Naruto. Mas este é só para você. Você tem que fazê-lo sozinho. Naruto era um idiota, todo mundo sabia disso. Mizuki não era diferente. Mas com Sukuna? Mizuki sabia que o garoto de cabelo rosa o desmascararia instantaneamente se ele se envolvesse. Ah, tudo bem, Mizuki-sensei. Qual é a prova? Os olhos de Naruto brilharam. E então a história seguiu o rumo esperado. Naquela noite, Naruto entrou sorrateiramente no escritório do Hokage, com o coração acelerado enquanto pegava o pergaminho gigante.
Aquele pequeno desgraçado chegou a mandar o Hokage mais forte, o professor, o deus dos shinobi, voando pelos ares, com sangue jorrando de suas narinas, usando seu jutsu sexy. Ele se sentiu orgulhoso disso. Sukuna, observando de longe, fez um sinal de positivo com o polegar. Mas esse sinal nunca chegaria ao loiro, já que Sukuna estava escondido, observando das sombras. Em pouco tempo, a notícia de que Naruto havia roubado o pergaminho de selamento se espalhou, e Iruka chegou correndo. Das sombras, Sukuna observava tudo se desenrolar com seu Kamui. Oculto em outra dimensão, nem mesmo os olhos do Hokage conseguiam rastreá-lo. Então, começa, murmurou Sukuna, respirando fundo. Este era o início de uma lenda. Ele esperava que a história se desenrolasse basicamente da mesma forma que se lembrava. Mizuki engana Naruto, Naruto foge e então Iruka intervém. Mas desta vez as coisas correram de forma diferente. Quando Mizuki apareceu na floresta, fingindo elogiar Naruto, Iruka a alcançou, gritando, Naruto. Devolva esse pergaminho, ele é perigoso. Naruto piscou, confuso. Mas o professor Mizuki disse que era um teste. O tom cortante de Iruka fez Naruto parar. Ele mentiu para você. Os olhos de Naruto se arregalaram. E aqui a história mudou. Em vez de fugir como antes, ele cerrou os punhos. Você mentiu para mim? Datebayo, ele gritou para Mizuki, com a raiva brilhando em seus olhos. Então eu mesmo vou te derrotar. O sorriso de Sukuna vacilou um pouco. A última vez que se lembrou, Naruto havia fugido para cá. Mizuki deu um sorriso irônico, sacando um shuriken gigante. Você? Me vencer? Não me faça rir. 9 caudas. Não, Mizuki, não diga isso. Iruka ficou alarmado. Hã? O que você quer dizer com isso? Perguntou Naruto, confuso. Isso levou Mizuki a revelar a Naruto que ele era a raposa de 9 caudas. Desta vez, porém, Naruto não parou. Ele não duvidou de si mesmo. Ele encarou Mizuki com um olhar fulminante. Iruka se colocou na frente de Naruto, pronto para protegê-lo, mas o loiro avançou. Não! Iruka-sensei! Esta luta é minha! De longe, Sukuna deu uma risadinha discreta. Acho que já mudei demais a história. Capítulo 83, Nível de ameaça. Iruka não queria que Naruto lutasse contra Mizuki. Sim, Naruto era forte. Ele só havia ficado mais forte nos últimos anos. Mas Mizuki era um shinobi experiente. Iruka gritou, Naruto, não dê ouvidos a ele. Ele deu um passo à frente, mas os olhos de Mizuki eram penetrantes e calculistas. Pegue o pergaminho e saia daqui. Eu seguro a Mizuki, gritou Iruka. Calhe a boca, Iruka. Você já mimou esse demônio por tempo demais. Esta noite, eu vou acabar com isso. Mizuki rugiu, avançando contra Naruto. Fique para trás, Iruka-sensei. Esta luta é minha, respondeu Naruto friamente. Embora tivesse falhado no teste, ele precisava mostrar que não era mais o Naruto fraco de antes. Ele era forte agora. Ele havia se esforçado muito, treinando todos os dias, às vezes sendo derrotado tanto por Sukuna quanto por Sasuke. Ele mostraria a todos que era forte o suficiente para ser um shinobi. Naruto se esquivou do golpe de Mizuki, rolou na terra e saltou de volta para os pés. Ele não era mais o mesmo garoto desajeitado, anos de treinamento com Sukuna, Lee, Sasuke e os outros o haviam fortalecido. Ele bloqueou o chute de Mizuki com o antebraço, rangendo os dentes com o impacto, mas mantendo-se firme. Então, com uma velocidade surpreendente, contra-atacou com um soco no estômago de Mizuki. Argue! Mizuki cambaleou para trás, agarrando o estômago. Seu sorriso debochado desapareceu por um insta. Nete! Maldito pirralho! Não, você é a raposa de 9 caudas, não é à toa. Ao ouvir as palavras de Mizuki, Naruto gritou de volta, não sou. Sou Naruto Uzumaki. É melhor você se lembrar desse nome, teme. Ele avançou novamente, desferindo uma série de socos e chutes.
Mizuki bloqueou a maioria, mas alguns o atingiram, forçando-o contra uma árvore. Os olhos de Iruka se arregalaram. Este é Naruto. Sukuna, observando de longe, sorriu. Ninguém melhor do que ele sabia o quanto Naruto havia amadurecido nesse tempo. Aquilo era a prova. Sem seu característico jutsu de clones das sombras múltiplas, Naruto estava lutando contra um Chunin de nível médio. Essa foi a evolução que Naruto, e muitos outros que treinaram com Sukuna, alcançaram. Droga, droga. Não era para ser assim. A mente de Mizuki trabalhava a mil, os Zanbu podem aparecer a qualquer momento, e se eu não conseguir o pergaminho agora, tudo estará perdido, praguejou baixinho. Pensando rápido, seus olhos se voltaram para Iruka, que vinha observando a luta até então, guardando o pergaminho. Um sorriso surgiu no rosto de Mizuki. Ele não precisava lutar. Seu objetivo era o pergaminho. Que se dane o pirralho da raposa de 9 caudas. Com um selo rápido, ele criou 2 clones das sombras, que circularam Naruto. Os olhos de Naruto se estreitaram. TCH, essa técnica. Dessa vez, Naruto não teve a chance de aprender o jutsu de clones múltiplos, então seu ressentimento em relação às técnicas de clones permaneceu. E o poder de Naruto sem sua técnica característica foi praticamente reduzido à metade. E isso por si só explicava o quão longe Naruto tinha chegado nos últimos 5 anos. Mas ser poderoso por si só não bastava, o que faltava a Naruto era experiência. Se ele a tivesse, não teria caído na armadilha de Mizuki. Ele investiu contra um clone, acertando em cheio e dissipando numa nuvem de fumaça. Mas o verdadeiro Mizuki já havia se movido. Ele se lançou para trás de Iruka, agarrou-o pelo ombro e cravou uma kunai diretamente em seu pescoço. Até mesmo Naruto e Sukuna, de longe, ficaram surpresos com essa jogada. O sangue jorrou do corpo de Iruka, o kunai cortando fundo. Ele foi pego de surpresa. Sensei, gritou Naruto, com os olhos arregalados. Ele correu para frente, amparando Iruka quando este caiu no chão, ofegando de dor. O corpo de Iruka tremia, o sangue encharcando seu colete. Seus lábios tremiam. Naruto, não, dê o pergaminho a ele. E, como um verdadeiro ninja, Iruka ainda se importava com a vila. Naruto congelou, o terror o dominando. Seu corpo não se movia, seus punhos tremiam. A realidade de Iruka morrendo bem diante de seus olhos era demais para ele. E algo dentro dele se quebrou. Sua raiva aumentou, e o chakra vermelho furioso começou a vazar de seu corpo, lenta e perigosamente. A única coisa que o impedia era a fragilidade de Iruka. Os olhos de Sukuna se estreitaram à distância, seu Sharingan fixo em Iruka, observando cada detalhe. Droga! Ele praguejou baixinho. Depois de trabalhar tanto tempo no hospital, ele sabia facilmente que o ferimento de Iruka era fatal. Se nada fosse feito, Iruka estaria perdido. Ele também se amaldiçoou. Achava que as coisas aconteceriam praticamente como no anime. Não esperava por isso. Mizuki foi longe demais, resmungou ele. Saltando de seu esconderijo, disparou para frente como uma flecha, avançando diretamente em direção à luta. Seu pé atingiu a lateral de Mizuki com uma força que estilhaçou ossos. Mizuki voou por entre as árvores, tossindo sangue antes de se espatifar no chão. Seu desgraçado! Sukuna rosnou. Ele queria matá-lo ali mesmo, mas seus olhos se voltaram para Iruka. A respiração do homem era fraca, diminuindo rapidamente. Sukuna! Naruto, que quase havia cedido ao chakra da raposa de 9 caudas, voltou à realidade. Sukuna ignorou Naruto por um momento, sentando-se ao lado de Iruka, com as mãos já brilhando levemente com a técnica de reversão de maldição, RCT, e usando-a para curar e suturar o ferimento o mais rápido possível. Naruto olhou para cima, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vê, você pode salvá-lo. Cala a boca e me deixa me concentrar, idiota. Sukuna rosnou, com um tom áspero, porém firme. Eu cuido do Iruka. Você luta com aquele lixo. Naruto prendeu a respiração. É eu? Mas...
O olhar fulminante de Sukuna o interrompeu. Este é o meu trabalho. Eu poderia lutar contra aquele desgraçado, mas você pode curar o Iruka em meu lugar. Sukuna disparou, calando Naruto. Então levante-se. Não perca tempo chorando. Faça seu trabalho. Certifique-se de que aquele desgraçado se arrependa do que fez, disse Sukuna, voltando-se para curar Iruka. Naruto enxugou os olhos com a manga, cerrando os punhos com força. Sim, você tem razão. Ele se levantou, virando-se para Mizuki, que já se arrastava de volta para os pés, com ódio nos olhos. Você vai pagar por esse chute, pirralho. Mizuki rugiu. Mais uma vez, Sukuna o ignorou. Naruto deu um passo à frente, com fogo nos olhos. Não, você é quem vai pagar. Pelo Iruka-sensei. Atrás dele, Sukuna pressionou com mais força o ferimento de Iruka, resmungando baixinho. Droga, aquele desgraçado te acertou em cheio. Foi um golpe letal, e profundo por sinal. Sukuna não estava mentindo. A única coisa que mantinha Iruka vivo naquele momento era a poderosa cura do RCT de Sukuna, enquanto seu CTR costurava o ferimento, estancando a perda de sangue. E assim a luta continuou, Naruto enfrentando Mizuki de frente enquanto Sukuna lutava para manter Iruka vivo. Naruto investiu contra Mizuki com toda a sua força, os punhos cerrados com tanta força que tremiam. Mizuki sorriu de forma presunçosa, preparando seu shuriken gigante. Acha que pode me vencer, pirralho. Mas Naruto não era mais o mesmo. Sua raiva ao ver Iruka sangrar, seu desespero para protegê-lo, despertaram algo dentro dele. Um chakra vermelho e intenso o envolveu, selvagem e feroz. Seus olhos brilharam fracamente e seus movimentos se tornaram mais precisos e rápidos. O quê? Os olhos de Mizuki se arregalaram. Aquele chakra! Naruto rugiu e avançou. Seus socos eram mais fortes do que antes, cada um deles forçando Mizuki para trás. Ele se esquivou do shuriken que girava e contra-atacou com um chute no peito de Mizuki. O homem cambaleou, cuspindo sangue. Maldito seja você! Mizuki rosnou, criando mais clones para subjugá-lo. Mas Naruto não tinha medo. O chakra vermelho irrompeu como fogo, destruindo os truques de Mizuki. Seus punhos golpearam o verdadeiro Mizuki repetidamente até que o traidor caiu de joelhos. Você machucou o Iruka-sensei. Eu nunca vou te perdoar, gritou Naruto, desferindo um soco final que derrubou Mizuki no chão, inconsciente e derrotado. Ao mesmo tempo, as mãos de Sukuna brilharam enquanto ele terminava de estancar o sangramento do ferimento de Iruka. O sangramento diminuiu e finalmente parou. A respiração de Iruka se estabilizou. Ele já havia perdido a consciência, o rosto pálido, mas não mais à beira da morte. Sukuna soltou um longo suspiro. TCH, finalmente. Ele se levantou, suspirando baixinho. O RCT sempre lhe causava desconforto mental, não importava como o utilizasse. Ele lançou um olhar para Naruto no exato momento em que o garoto cambaleou para frente, ofegante de exaustão. Mizuki jazia derrotado a seus pés. E sem nenhum clone, que legal, assobiou Sukuna. Naruto olhou para Sukuna, com os olhos arregalados e esperançosos. Sensei, ele está. Sukuna acenou levemente com a cabeça. Não se preocupe, ele está bem. Os olhos de Naruto se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez de alívio. Ele cerrou os punhos. Então eu consegui. Eu o protegi. Ah, não, eu o salvei. Mas tanto faz. Se você está feliz com isso, pense o que quiser, resmungou Sukuna para si mesmo, mas não disse em voz alta. E foi também nessa época que Anbu e o próprio Kage chegaram. Que timing perfeito, Sukuna quase revirou os olhos. Capítulo 84, o crescimento ao longo dos anos. A poeira ainda estava baixando quando vários Anbu mascarados pousaram ao redor da clareira, com suas lâminas em punho. Atrás deles, o terceiro Hokage caminhava para frente, com o olhar tão penetrante como sempre. Naruto congelou por um segundo, nervoso. Hokage Jiji. Hiruzen ergueu a mão, silenciando-o gentilmente.
Não precisa, Naruto. Eu vi tudo. Sua voz era calma, mas seus olhos oscilaram entre Naruto, Sukuna e, em seguida, para Mizuki, que estava inconsciente. Vocês dois se saíram bem, disse ele finalmente com um sorriso paternal. Naruto piscou. Espera, você viu tudo? Sim, admitiu Hiruzen com um pequeno sorriso. Permiti que Naruto pegasse o pergaminho. Queria ver as verdadeiras intenções de Mizuki. Naruto ficou boquiaberto. E? Quer dizer que, você me deixou roubar de propósito. Quer dizer que minha técnica sexy não funcionou em você, mas você jorra uma fonte de... Tosse, tudo bem, Naruto. Não precisa explicar. O velho Hokage rapidamente silenciou o garoto sem vergonha. Ele honestamente não entendia o que se passava na cabeça daquele garoto. Nesse aspecto, seu antigo discípulo Jiraiya e Naruto eram bastante parecidos. Ele não pôde evitar tossir, constrangido. Sukuna deu uma risadinha de lado. Parece que é preciso mais do que poder para ser Hokage, hein? O olhar de Hiruzen suavizou-se ao se voltar para Iruka, que estava deitado no chão. Mas quando vi Mizuki ferir Iruka tão gravemente, não pude esperar mais. Tive que intervir. O olhar do velho Hokage pousou nos ferimentos de Iruka, ou melhor, na ausência deles. Iruka estava estável, respirando uniformemente, quase como se nunca tivesse estado perto da morte. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Sukuna, essa cura. Notável. O menino deu de ombros, sacudindo a poeira das roupas. Só remendos. Nada demais. Os lábios de Hiruzen se curvaram em um sorriso cúmplice. Não seja modesta. Ouvi dizer que você e sua irmã são excepcionais em ninjutsu médico, segundo Aizawa. Ele até disse que você poderá superar a própria Tsunade um dia. Os olhos de Naruto se arregalaram. Espere, você quer dizer um dos Sannin, certo? Nesta linha do tempo, graças a Sukuna, o garoto pelo menos conhecia o básico sobre a vila e o mundo ninja em geral. É claro que ele conhecia os lendários Sannin. Ah, você se lembra disso. Que bom ver que pelo menos alguma coisa ainda está dentro dessa sua cabeça de musgo, tão cheia de laranja e ramen. Sukuna riu baixinho, ganhando um olhar feio de Naruto. Até mesmo os Zambu tiveram que tossir em suas máscaras para disfarçar a diversão. Hiruzen deu uma risadinha discreta, e então sua expressão mudou ao olhar para Naruto novamente. O brilho vermelho de antes havia desaparecido, mas a lembrança persistia. Parece que Mizuki te contou, disse Hiruzen em voz baixa. Não era mais possível para ele manter em segredo o fato de Naruto ser um Jinchuriki. Ele estava prestes a se tornar um shinobi, precisava saber. Hoje ele usou o poder da raposa de 9 caudas inconscientemente. Ele precisava aprender o quão perigoso esse poder poderia ser antes que se machucasse ou machucasse alguém. Naruto enrijeceu, parecendo nervoso, mas Hiruzen ergueu a mão. Não tenha medo, Naruto. Você é. Mas antes que ele pudesse continuar, Naruto o interrompeu. Eu não sou o que aquele Mizuki me disse que eu sou. Eu sou Uzumaki Naruto. Acreditem nisso, gritou Naruto. Graças aos amigos, pessoas que reconheciam seus sonhos e a si mesmo, este Naruto estava muito mais confiante, muito mais estável. Hiruzen, que estava prestes a explicar o que era um Jinchuriki, parou, surpreso com o desabafo de Naruto, e então apenas sorriu. Parecia que a influência de Sukuna realmente tinha sido benéfica para o garoto. Ele soltou um pequeno suspiro de alívio. Vamos explicar isso para ele mais tarde. Então, Hiruzen fez uma anotação mental e assentiu. Sukuna cruzou os braços. Ele se saiu bem. Melhor do que o esperado. É isso aí. Naruto estufou o peito, sorrindo. Eu derrotei aquele traidor do Mizuki sozinho. Claro que sim, murmurou Sukuna. Depois de quase ter causado a morte de Iruka. Naruto lançou um olhar furioso. Ei, a culpa não é minha. O Mizuki jogou sujo. Ele trapaceou. Ninjas não seguem regras, Naruto. Você precisa ficar alerta para tudo. Senão, pessoas podem morrer,
retrucou Sukuna, apontando para Iruka. Bem, faz sentido, murmurou Naruto, coçando a cabeça. Hiruzen deu outra risadinha, claramente se divertindo com a conversa. Mas, mais uma vez, ele apreciou a mentalidade de Sukuna. O menino estava estável e ajudou Naruto quando necessário. E você, meu rapaz? Como foi parar aqui? Hiruzen perguntou de repente a Sukuna. Mesmo com sua bola de cristal, Hiruzen não havia encontrado Sukuna em lugar nenhum. Como ele aparecerá do nada? Ah, eu estava preocupada com o Naruto. Quando a Mizuki quis falar com ele a sós, senti que algo estava errado, então a segui. Eu ia deixar o Naruto resolver sozinho, mas tive que intervir quando Iruka-sensei se machucou, disse Sukuna, sem jeito. Espere, você estava me seguindo esse tempo todo? Naruto pareceu surpreso. Não só ele, mas até o Hokage parecia surpreso. O garoto tinha conseguido se esconder até mesmo do seu jutsu telescópio. Isso foi impressionante. Então o tom de Hiruzen tornou-se mais formal. Naruto, Sukuna. Por recuperarem o pergaminho do selamento e capturarem Mizuki, ambos serão recompensados. Cada um de vocês pode me pedir uma coisa. Os olhos de Naruto brilharam. Alguma coisa? Dentro do razoável, corrigiu Hiruzen prontamente. Sukuna inclinou-se para Naruto, sussurrando, pirralho, peço jutsu clones das sombras múltiplas. Embora Sukuna possuísse a técnica, cortesia da invasão da raiz anos atrás, ele não poderia entregá-la a Naruto sem uma razão plausível para explicar como Naruto a aprendeu. Naruto piscou. Hã? Por que isso? Porque você é péssimo no jutsu clone normal, disse Sukuna sem rodeios. Você não consegue controlar seu chakra em pequenas quantidades, mas tem chakra de sobra. Clones das sombras consomem muito chakra. Tenho certeza de que você pode aprender essa técnica. Pense bem, a única técnica que você não conseguiu executar foi o jutsu clone, certo? Com essa técnica agora, você não passa no teste? Os olhos de Naruto brilharam. Ah, isso faz sentido. Você é um gênio, Sukuna. Eu sei, respondeu Sukuna, revirando os olhos. Hiruzen ergueu uma sobrancelha, curioso. Então, Naruto, o que você vai perguntar? Naruto se ergueu, estufando o peito. Eu quero jutsu clones das sombras múltiplas. As sobrancelhas do Hokage se ergueram. Essa é uma técnica proibida. Sim, mas, eu realmente preciso disso, disse Naruto com seriedade. E vou me esforçar ao máximo para dominá-lo, eu prometo. Hiruzen observou o garoto por um longo momento antes de finalmente assentir. Muito bem. Você pode aprender. Mas deve ser cauteloso, Naruto. Não faça muitos clones de uma vez. Naruto sorriu. Sim, Hokage Jiji. Hiruzen então voltou seu olhar para Sukuna. E você, Sukuna? Qual é o seu pedido? Sukuna fez uma pausa, coçando a nuca. Bem, eu não consigo usar a maioria dos ninjutsus. Como você deve saber, eu também falhei no teste de graduação. Não consegui executar nenhuma das 3 técnicas. Naruto interrompeu. Então peça ramen grátis para o resto da vida. Sukuna deu um tapa na cabeça dele. Idiota! Naruto deu um grito. Ai! Só estava tentando ajudar. Se você não gostar, pode sempre me dar, datebaio. Suspirar. Por fim, Sukuna refletiu sobre o assunto. Deixe-me apenas passar no teste. Embora eu não domine o ninjutsu básico, sou forte o suficiente. Se quiser me dar alguma coisa, deixe-me apenas passar no exame de graduação. Isso já será mais do que suficiente. Hiruzen franziu a testa. Isso é um pedido e tanto, disse ele. Sinceramente, ele já planejava deixar o garoto passar. Ele sabia o quão forte Sukuna era. Sempre acompanhou o desempenho deles na academia, principalmente depois que as crianças começaram a treinar juntas. Essa era a próxima geração de Konoha. Como Hokage, era seu dever garantir que eles se desenvolvessem bem. Sukuna deu de ombros. É tudo o que peço,
Por que uma nova técnica não me serve de nada se eu nem sequer consigo passar no exame de graduação? Hiruzen acariciou a barba pensativamente. Por mais complicado que fosse, ele já planejava deixar o garoto passar. Não só o número de alunos ficaria desequilibrado, dificultando a formação das equipes, como ele também não podia deixar o talento de Sukuna ser desperdiçado. Como alguém que tinha visto o que Might-Ga era capaz de fazer, ele sabia que havia outras maneiras de ficar mais forte além do ninjutsu. Mesmo que Sukuna não evoluísse nesse aspecto, seu jutsu médico por si só já o tornava digno de ser treinado. E aí residia o problema: Sukuna não era o único em sua turma que tinha dificuldades para passar no teste. A irmã de Sasuke, Kiyomi Uchiha, também havia reprovado. O Shizumi tinha vindo falar com ele sobre isso, pedindo-lhe que abrisse uma exceção para Kiyomi, tal como fizeram uma vez para Rock Lee a pedido de Gai. Hiruzen não havia respondido na ocasião, mas estava considerando deixar ambos passarem, principalmente para preencher as vagas. No entanto, se deixasse Sukuna passar agora sob o pretexto dessa conquista, não teria como aprovar Kiyomi mais tarde. E se ele não deixasse a garota passar, o clã Uchiha, que ultimamente estava em silêncio, poderia romper novamente com a vila, algo que ele absolutamente não podia permitir. Danzo estava morto e seu poder, enfraquecido. Ele quase não tinha pessoas capazes sob seu comando. A vila não podia ser dividida agora. Após um longo silêncio, ele finalmente assentiu. Não se preocupe, meu rapaz. Eu ia deixar você passar só porque você impediu Mizuki, assim como Naruto. Mas você também salvou Iruka. Deseja mais alguma coisa? Não se preocupe, peça o que quiser. Se estiver ao meu alcance, eu lhe concederei. O menino deu um sorriso irônico. Ele não sabia por que o velho estava de repente tão generoso, mas não iria discutir sobre isso. Bem, então eu tenho algo em mente, pensou ele e disse. Capítulo 85 – Organização da equipe. Hiruzen Sarutobi estava sentado em seu escritório, a lista de formandos da academia espalhada sobre sua mesa. Ele já havia organizado muitas turmas de formandos, mas este ano era diferente. Quase todos os nomes pertenciam a herdeiros de clãs ou prodígios. Ele suspirou, dando uma tragada em seu cachimbo enquanto olhava para os Jonin reunidos à sua frente. Ele não pôde evitar um suspiro. Mesmo para um Hokage, tomar essa decisão era difícil. Ele precisava garantir que nenhum dos clãs se sentisse excluído ou pensasse que estava sendo alvo de perseguição. Já que a questão envolvia seus herdeiros, era importante. Muito importante. Ao menos ele resolveu o problema do número ímpar de personagens com a adição de Naruto e Sukuna no final. Kakashi encostou-se na parede, com as mãos nos bolsos, parecendo prestes a adormecer a qualquer momento. Kurenai estava sentada ereta, com o olhar penetrante, enquanto Azuma fumava seu cigarro displicentemente. Todos esses Jonin promissores da vila haviam sido convocados por Hiruzen porque finalmente chegará a hora e a responsabilidade de guiar o futuro da vila. Após uma longa pausa, Hiruzen finalmente quebrou o silêncio. Todos vocês sabem por que estão aqui. Os graduados deste ano são únicos. Naruto Uzumaki, Sukuna Aruno, Sasuke Uchiha, Hinata Hyuga, Shino Aburami, Kiba Inuzuka, Shikamaru Nara, Ino Yamanaka, Shoji Akimichi, Uchiha Kiyomi e Uzumaki Karen. 12 no total. 4 equipes. Cada um de vocês deve lidar com eles com cuidado. Kurenai falou primeiro. É óbvio quem é a mais adequada para mim, Kiyomi Uchiha. Eu gostaria de tê-la na minha equipe. Como dizem os arquivos, a garota não consegue usar nenhum ninjutsu. Nesse caso, o genjutsu é uma forma importante para ela ficar mais forte. Isso, somado à sua linhagem Uchiha, não deixa dúvidas de que posso guiá-la bem. 100. Do especialista em genjutsu, Kurenai tinha suas prioridades bem definidas. Claro, ela também desejava ter alguém como Sasuke Uchiha em sua equipe, mas sabia que, além do genjutsu, não seria capaz de ensinar muito ao garoto. O mesmo aconteceu com Kiyomi, mas aquela garota já tinha dificuldades na área de ninjutsu. Nesse caso, Kurenai achou que ela era a pessoa perfeita para ensinar aquela garotinha Uchiha. É claro que havia alguém que não gostava disso: Izumi Uchiha, recém-promovida a Jonin da vila.
Com apenas 18 anos, ela era a mais jovem entre eles. No entanto, sua maestria em Genjutsu lhe garantiu a posição de Jonin, assim como aconteceu com Kurenai. Mas, é claro, as condições de promoção eram diferentes. Embora ambos tivessem talento, talento por si só não era suficiente para serem promovidos a Jonin. Era preciso um pouco de conexão. No caso de Kurenai, foi Azuma. Não que ela tivesse pedido, mas como Azuma era próximo dela, ela tinha mais chances de ser promovida do que qualquer outra pessoa. Por outro lado, Izumi foi promovido porque Hiruzen desejava manter os Uchiha restantes leais a ele. Ele não queria mais nenhum tipo de revolta na vila, especialmente depois do desaparecimento de Danzo. Até hoje, eles não conseguiram descobrir o que aconteceu com ele. E assim, para agradar o clã Uchiha, Izumi foi promovida. Quanto ao motivo pelo qual Izumi não gostou da alegação de Kurenai, era simples. Kiyomi já era aluna de Izumi. Desde muito cedo, Izumi ensinava aquela garota. Ela não podia deixar que outra pessoa a levasse embora agora. Essa era também uma das razões pelas quais ela estava ali. No entanto, ser uma Jonin Sensei ali seria mais difícil do que ela imaginava. Ela só não sabia disso. Eu também faria isso, interrompeu Kakashi preguiçosamente, com um sorriso no rosto por cima da máscara. O talento de Sasuke para ninjutsu e o potencial do seu Sharingan seriam desperdiçados em outro lugar. Kakashi não era do tipo que brigava por alunos. Ele próprio já fora um gênio. Não estava desesperado para conseguir um aluno competente. Na verdade, era o Hokage quem se preocuparia em colocar alguém capaz sob a tutela de Kakashi, já que Kakashi estava diretamente ligado à linhagem Hokage. Seu ensinamento foi mais significativo do que o de qualquer outro Jonin que tenha tido um aluno aqui. No entanto, ele desejava tanto Naruto quanto Sasuke porque sentia que devia isso a eles. Naruto era o caso mais óbvio, o garoto era filho único de seu sensei. Já Sasuke tinha muito a ver com Obito. O Hokage já havia lhe pedido para liderar uma equipe muitas vezes antes, e invariavelmente, Kakashi havia falhado em todas as suas equipes no teste inicial. Desta vez, porém, Hiruzen não aceitaria isso. Ele tinha que assumir o comando da equipe, custasse o que custasse. Então, se fosse necessário, preferiria treinar alguém que realmente desejasse. Azuma soltou a fumaça. Se estamos falando de talento, então Sukuna deveria ser o prêmio. Ele já é proficiente em taijutsu e ninjutsu médico. Sim, o pirralho não sabe usar ninjutsu, assim como aquela garota Uchiha. No entanto, ele é forte. Eu li os arquivos. Sasuke, que atualmente está em 7º lugar no ranking da academia, nunca conseguiu derrotá-lo. Eu até ouvi dizer que aquele pirralho derrotou um Chunin quando tinha apenas 7 ou 8 anos, usando apenas taijutsu. O potencial dele é perigoso, disse Azuma, ainda sem entender a lógica de como aquele pirralho não conseguia usar ninjutsu normal, mas de alguma forma era um mestre em jutsu médico. Ele, por exemplo, não conseguia entender, mas também não era da sua alçada. Ele provavelmente ficaria responsável pela equipe Inoshikasho. Aquela pirralha Aruno não era problema dele. Potencialmente limitado, corrigiu Kakashi, abrindo seu pequeno livro laranja. Ele quase não tem habilidade com ninjutsu. Não quero dizer que ele não possa se tornar um shinobi forte, de forma alguma. Mas, além de alguém como Gai, quem mais poderia ensiná-lo? Sasuke é um investimento melhor se compararmos com a nossa participação como professores. Investimento. Kurenai franziu a testa. São crianças, Kakashi. Sim, crianças que serão shinobi, respondeu Kakashi sem hesitar. Se você não gosta da palavra, use outra, valiosa, significativa, o que preferir. Mas a verdade permanece. Embora o garoto tenha potencial, nenhum de nós talvez seja capaz de desenvolvê-lo. E, como Kakashi disse, Gai talvez fosse a única pessoa adequada para Sukuna. No entanto, ele estava ausente desta reunião, pois já tinha uma equipe. Hiruzen ergueu a mão. Chega! Não podemos todos ter o Sasuke. Izumi ergueu a mão dramaticamente. Hokage-sama, eu gostaria de incluir Kiyomi e Sasuke na minha equipe. Como uma Uchiha, acredito que ninguém melhor do que eu para treiná-los.
Ao ouvir isso, Hiruzen franziu a testa. Embora tivesse promovido Izumi, ele ainda não desejava torná-la uma Jonin Sensei. Havia muitos motivos, desde não ter plena confiança no clã Uchiha até a própria inexperiência de Izumi. Diferentemente de Kurenai, Izumi tinha apenas 18 anos. Mas, mais importante ainda, Hiruzen não desejava que nenhum aluno dessa turma caísse sob o domínio de um Uchiha. Cada criança dessa turma era extremamente importante para o futuro progresso de Konoha. Colocar um herdeiro de clã sob a tutela de Izumi significava aproximar intencionalmente esses clãs dos Uchiha. Ele não podia permitir isso, ainda não. Mesmo que ele desse civis para Izumi, seria ruim. Ambos os irmãos Aruno demonstraram grande talento para a medicina, algo sobre o qual ele não poderia permitir que o clã Uchiha tivesse influência. O mesmo valia para Karen, a única outra criança tecnicamente civil do órfão. Novamente, ele não faria isso. O clã Uzumaki era importante para Konoha. A ligação de Karen com Naruto era óbvia, então havia também esse fator. Kof. Melhor não falarmos dos irmãos Uchiha por enquanto. Vamos terminar com os outros primeiro, suspirou Okage. Ele sabia que isso aconteceria. Kurenai cruzou os braços. Nesse caso, deixa Hinata comigo. Acho que ela pertence à minha equipe. Ela precisa de alguém cuidadoso, e se sairia muito melhor com o Byakugan e o Genjutsu dela. Hiruzen tossiu em seu punho. Vamos começar com o trio Inushikasho. Eles devem permanecer juntos. Isso é inegociável. Eles precisam de um Jonin familiarizado com as estratégias de seus clãs. Todos os olhares se voltaram para Azuma. Ele suspirou. Sim, eu sei. Eu levo Shikamaru, Ino e Shoji. Isso era praticamente um acordo confirmado desde o início. Yamanaka, Nara e Akimichi eram os maiores apoiadores da linhagem Hokage no momento. Seria humilhante e potencialmente prejudicial ao apoio ao Hokage se o filho do Hokage não incluísse herdeiros desses clãs em sua equipe. Então está decidido, Hiruzen assentiu. Restam 3 equipes. Kurenai inclinou-se para a frente. Quero a Hinata. Ela precisa de orientação, e meu Genjutsu combinará bem com o suporte do Byakugan dela. Se o Kiyomi Uchiha não se encaixa no meu time, então eu levo o Kiba e o Shino. As habilidades deles se complementam. Kiba, Shino e Hinata. Hiruzen acariciou a barba. Sim, isso funciona. Uma equipe de busca e investigação forte. Vejo que pode dar certo. Hiruzen ponderou. Isso deixa Naruto, Sasuke, Sukuna, Sakura, Kiyomi e Karen. Seu olhar se voltou para Kakashi. Você ainda insiste em Sasuke? Claro, disse Kakashi sem hesitar. Seu Sharingan precisa ser nutrido adequadamente. E juntá-lo com Naruto os equilibrará. A imprevisibilidade de Naruto pode forçar Sasuke a se adaptar. E Sukuna? Perguntou Hiruzen. Kakashi fechou o livro. Esse é o desafio, não é? Ele tem limitações em ninjutsu, mas compensa com habilidades médicas e talento nato para combate. Colocá-lo com Naruto e Sasuke cria um equilíbrio em termos de suas habilidades. No entanto, duvido que a equipe se mantenha unida por muito tempo com 3 garotos, cada um mais competitivo que o outro. Com isso, todos concordariam. Até o Hokage podia ver cada garoto se socando até conseguirem impor algum tipo de domínio na equipe. Definitivamente, isso não era bom para o trabalho em equipe. Hiruzen deu uma risadinha, apesar de si mesmo. Vamos nessa. Time 7, Naruto, Sasuke e Sakura Aruno sob o comando de Kakashi. Aprendi com o chefe médico Aizawa que ambos os irmãos Aruno demonstram um talento notável em jutsus médicos. Nesse caso, Sakura seria uma terceira integrante adequada para o time Kakashi. Kakashi não tinha nada a dizer. Afinal, seu objetivo era capturar Sasuke e Naruto, o que ele conseguiu. Quanto à terceira pessoa, ele não se importava muito. Equipe 8, Hinata, Kiba e Shino sob o comando de Kurenai. Equipe 10, Shikamaru, Ino e Shoji sob o comando de Azuma. Kurenai franziu levemente a testa. Isso deixa Sukuna Aruno, Uchiha Kiyomi e Uzumaki Karen.
E o Sensei Jonin para elas seria. Tenho um bom Jonin Sensei em mente para eles, disse Hiruzen com firmeza. Isso fez Izumi franzir a testa. Capítulo 86. Organização da Equipe 2. No dia seguinte, a sala de aula estava repleta de barulho. Os alunos enchiam as carteiras, conversando animados sobre quem ficaria em qual equipe. A porta deslizou, e de repente o quarto ficou em silêncio. E aí? Uzumaki Naruto está aqui. Acredite, gritou um loiro falastrão, quase ensurdecendo o garoto de cabelos rosados ao seu lado. Sukuna teve duas ideias antes de começar a desmantelar aquele idiota irritante e desatento naquele instante. Naruto e Sukuna entraram juntos, deixando todos atônitos. Será que eles falharam? Pelo menos era o que muitos pensavam. Espere um segundo. Kiba murmurou, piscando em choque. Vocês dois não deveriam ter falhado. É mesmo. Ino exclamou, surpresa. Você não se formou. Sussurros se espalharam pela sala. A maioria da turma olhava fixamente, sem conseguir acreditar no que via. Sasuke ergueu uma sobrancelha, claramente irritado ao ver Naruto sorrindo como um idiota, mas também suspirando de alívio. Ele já sabia da condição de sua irmã, e se ela se conseguiu passar, então Naruto e Sukuna também deveriam conseguir. Principalmente Sukuna. Então, ele não estava tão preocupado, mas ao ver os dois garotos e seus parceiros de treino de longa data ali, finalmente se sentiu aliviado. Sakura, por outro lado, parecia quase indiferente. Sendo irmã de Sukuna, ela geralmente sabia o que estava acontecendo com ele antes dos outros. Ela foi a primeira a saber que Sukuna havia falecido. Interiormente, ela também estava muito aliviada ao ver seu irmão ali. Naruto coçou a cabeça sem jeito, mas abriu um largo sorriso. Hehe. É segredo. Sukuna nem se deu ao trabalho de explicar. Simplesmente deslizou para uma cadeira vazia, sua expressão calma dizendo a todos que não se importava com o que pensavam, até que um borrão vermelho colidiu com ele, quase o jogando para fora da sala. Sukuna, por que você não me disse que tinha reprovado na prova ontem? Você nem esperou por mim. O que está acontecendo? Você sabe o quanto eu fiquei preocupada com você. Karen protestou, fazendo beicinho e se sentindo injustiçada. Ei, eu também quase não consegui, sabia, disse Naruto com uma expressão impassível, sem sequer arrancar um revirar de olhos da garota. Seus olhos estavam fixos apenas em Sukuna. Antes que alguém pudesse perguntar mais alguma coisa, Iruka entrou com sua prancheta de sempre, poupando Sukuna de uma longa explicação que ele tanto temia. Muito bem, pessoal, acalmem-se. Parabéns por terem passado na academia. Agora é hora de anunciar as equipes. Todos ficaram em silêncio, a expectativa preenchendo o ar. Após uma breve apresentação sobre seus deveres, desafios e expectativas, Iruka começou, time 7, Naruto Uzumaki, Sakura Aruno e Sasuke Uchiha. Sim. Naruto e Sakura disseram ao mesmo tempo, e então se viraram para se encarar com raiva. O sorriso de Sakura se desfez rapidamente. Por que eu tenho que ficar presa com o Naruto? Ela resmungou, embora seus olhos se suavizassem ao olhar para Sasuke. Pelo menos o Sasuke-kun está comigo. Naruto cerrou os punhos. Ótimo, Sakura está comigo. Mas por que eu tenho que ficar com aquele arrogante do Sasuke? Sasuke não respondeu. Apenas esboçou um sorriso frio, claramente indiferente às reclamações infantis. Os três membros do time 7, Naruto, Sakura e Sasuke, secretamente esperavam que Sukuna estivesse com eles. Cada um por seus próprios motivos, mas principalmente porque o garoto era forte, confiável e um ótimo amigo para todos eles. Equipe 8, Hinata Hyuga, Shinoburami e Kiba Inuzuka. Kiba bateu o punho na palma da mão. Isso aí! Esse time vai arrasar! Hinata assentiu silenciosamente, embora seus olhos tenham se voltado para Naruto antes de rapidamente desviarem o olhar. Shino apenas ajustou os óculos, silencioso como sempre. A equipe 9 já está ativa. Iruka continuou, equipe 10, Shikamaru Nara, Ino Yamanaka e Shoji Akimichi.
Os três pareciam satisfeitos. Ino comemorou. Perfeito. Estamos juntos. Shoji sorriu alegremente, enquanto Shikamaru apenas murmurou, que saco. E finalmente Iruka disse, fazendo uma pausa para causar efeito, Equipe 11, Sukuna Aruno, Kiyomi Uchiha e Karin Uzumaki. A sala de aula entrou em erupção novamente. O que? Exclamou Kiyomi, visivelmente descontente. Por que justo ele? Ela lançou um olhar fulminante para Sukuna, quase franzindo a testa. Sukuna nem sequer olhou para ela. Recostou-se na cadeira, com os braços cruzados. Se tiver algum problema, fale com o Okage. Deu de ombros. Karin, no entanto, estava radiante. Isso é o máximo. Vou entrar para o time da Sukuna. Ela sorriu tanto que fez Ino revirar os olhos. Ela foi a única garota que não conseguiu entrar para o time que desejava. Iruka bateu palmas para recuperar o controle. Já chega. Você encontrará seus instrutores Jonin em breve. Eles explicarão mais para você. Um a um, os Jonin Sensei começaram a chegar. Kurenai apareceu para levar o time 8. Azuma veio buscar o time 10. Como esperado, apenas Kakashi estava ausente, com sua equipe aguardando impacientemente. E se nada mudasse, eles teriam que esperar mais um pouco até que aquele espantalho aparecesse. Mas a maior surpresa veio quando a porta deslizou novamente um homem de cabelos escuros, presos cuidadosamente sob sua bandana, apareceu. Sua expressão era calma, com um sembon pendurado na boca. Gema Shiranui, anunciou Iruka. Ele será o líder do time 11. Sukuna e Kiyomi paralisaram. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, por motivos diferentes. Ao ver o homem aparecer, Kiyomi percebeu que Izumi não havia conseguido. Izumi havia lhe dito que tentaria ser sua sensei Jonin, contudo, era óbvio que ela falhara. Kiyomi não pôde deixar de aceitar essa decisão. Sukuna franziu os lábios. Ele não esperava que fosse Gema, de todas as pessoas, mas fazia sentido. Anko não era uma Jonin, e Yamato ainda deveria ser uma capitã da Anbu. Ninguém era mais adequado para liderar ali do que Gema. Sukuna gostava muito do seu personagem. Ele não era o mais forte, nem tinha muito tempo de tela, na verdade, menos até do que a Tenten. Mas, mesmo assim, o cara tinha estilo. Mas a pergunta permanece, o que ele pode me ensinar? Suspirou Sukuna para si mesmo. Karin juntou as mãos, empolgada. Então estamos em boas mãos. Espero que sim. Sukuna respondeu com indiferença. Gema fez um gesto com a cabeça. Vamos lá. Os três o seguiram para fora da academia e para um campo de treinamento tranquilo, cercado por árvores. Chegando lá, Gema se virou para encará-los. Apresentações primeiro, disse ele, com bastante naturalidade. Eu começo. Meu nome é Shiranui Gema. Gosto de manhãs tranquilas, treinar e fazer churrasco. Não gosto de arrogância e de pessoas que não respeitam o trabalho em equipe. Meu sonho. Ele fez uma pequena pausa, sua expressão se fechando por um instante antes de suspirar. Não tenho nenhum. Ele fez um gesto em direção aos alunos. Agora vocês. Karin se adiantou. Meu nome é Karin Uzumaki. Eu gosto de Sukuna, jutsus médicos e de comer ramen. Detesto que intimida pessoas mais fracas. E meu sonho é... Ela se lembrou da carta que escreveu para a mãe e sorriu. Meu sonho é ser uma kunoichi forte e proteger aqueles que amo. Ela sorriu e olhou para Sukuna e depois para a vila em geral. Kiyomi gemeu alto. Ah, por favor. Certo. Próximo. Gema agiu como se nem tivesse ouvido nada daquilo, apenas seguindo a rotina. Kiyomi endireitou-se, jogando o cabelo para trás. Kiyomi Uchiha. Eu gosto de treinar e ler. Não gosto de exibicionistas e de certas pessoas. Ela lançou um olhar rápido para Sukuna. Sukuna realmente não tinha ideia do que havia feito para merecer sua ira. Honestamente, ele não tinha feito nada para isso. Meu sonho é me tornar forte o suficiente para restaurar o orgulho do meu clã.
Certo, a última. Gema se virou para Sukuna. Sukuna encostou-se preguiçosamente numa árvore, dando de ombros. Meu nome é Sukuna Aruno. Gosto de lutar, dormir e não ser incomodada. De vez em quando gosto de cozinhar, cortar e de fogo. Minhas aversões, bem, acredito que seja uma fraqueza. Sinceramente, acho isso repugnante. Quanto aos sonhos, ele deu um leve sorriso irônico. Infelizmente, não tenho nenhum. Afinal, sonhos são para desejos incertos. Crianças têm esses. Eu tenho objetivos. Objetivos que precisam ser alcançados. Gema observou por um longo momento antes de responder. Legal. Agora, vamos começar o teste final. Capítulo 87. Genin digno? O sol ainda estava alto quando Gema conduziu seus novos genins ao campo de treinamento 3. A ampla clareira, cercada por árvores altas, era perfeita para treinar. Uma brisa suave soprava, trazendo o chilrear dos pássaros. Ele ficou no centro, de braços cruzados. Muito bem, escutem com atenção. A maioria dos Jonin passa por um teste de admissão. Eles fazem você provar se é digno de ser chamado de Genin. O quê? Mas nós não passamos no teste da academia. Karen exclamou, já reclamando de outro teste que estava por vir. Sukuna resmungou também. Essa última meia década na academia o fez lembrar do que ele mais temia em seus tempos de escola. Teste? Não, o teste da academia não importa muito. Eles geralmente selecionam os candidatos mais adequados para serem promovidos a Genin, mas isso não faz de você um Genin. É por isso que os Jonin Sensei fazem seu próprio teste, explicou Izumi. Kiyomi ergueu uma sobrancelha. Você está dizendo que temos que fazer outro teste? Gema assentiu. Exatamente. Vai ser bem simples. É só me acertar. Karen parecia nervosa. Nós deveríamos lutar contra você? Mas você é um Jonin. A vida não é justa, garota. Em tempos de guerra, até um Genin tem que lutar contra um Jonin no campo de batalha, respondeu Gema com um tom severo. Sukuna bufou. Por que tenho a impressão de que você simplesmente não quer nos ensinar? Isso me parece uma ótima maneira de se esquivar da responsabilidade e nos decepcionar. Os olhos de Gema se voltaram para ele, mas ele não disse nada. Em vez disso, deu um passo para trás. Muito bem, pirralhos. O teste de vocês é simples, disse ele secamente. Acertem um único golpe certeiro em mim e vocês passam. Só isso. Kiyomi franziu a testa. Até ela agora achava que aquele Jonin não tinha planos de promovê-los. Mas que escolha eles tinham? Sabendo que a luta que se aproximava seria desafiadora, ela não se conteve e ativou seu Sharingan na frente dos outros pela primeira vez. Poucas pessoas sabiam que ela havia despertado o Sharingan até então, e ela não pretendia continuar escondendo isso. Assim que seus olhos vermelhos se fixaram, Gema, que encarava a luta de forma leve, ficou tenso. Por um instante, seus olhos se encontraram com os dela, e no instante seguinte, ele desviou o olhar o mais rápido possível. Mas, o documento nunca mencionou que ela despertou seu Sharingan. E ainda por cima é um Sharingan de 3 Tomoe. Gema quase praguejou. Ele não estava preocupado, mas lidar com um Sharingan totalmente desenvolvido, especialmente com Genjutsu de um Uchiha, era problemático. Por um instante, a questão de se ela seria capaz de usar Genjutsu passou pela sua cabeça, considerando a condição particular dela, mas ele não baixou a guarda. Por ora, ele consideraria que sim. Kiyomi avançou rapidamente com sua kunai, mirando na lateral dele. Gema se moveu com agilidade, segurando seu pulso e a jogando por cima do ombro como se ela não pesasse nada. Ela caiu com força no chão, mas rolou de volta para os pés, lançando um olhar furioso. 3 Tomoe Sharingan? Gema ficou genuinamente surpreso. Ele se lembrou do massacre do clã Uchiha 5 anos atrás. Para ele, foi Itachi quem o fez. Agora que ele pensa sobre isso, faz sentido que ela tenha despertado esses olhos. Karen agiu rapidamente. Ela já havia formado os selos de mão, seu chakra em chamas.
Estilo água, bala de água, gritou ela, lançando 3 rajadas de água em sua direção. Gemma deu um passo para o lado, deixando-as cair no chão. Antes que ela pudesse piscar, ele estava atrás dela. Um toque rápido em seu ombro a empurrou para frente, quase a fazendo tropeçar. Muito lento, murmurou Gemma, com o sembon balançando enquanto falava. Quando se tratava de longo alcance, ele só se preocupava com Karin, provavelmente a única genin incapaz de usar ninjutsu. Kiyomi rosnou e lançou um genjutsu. O ar cintilou e, por um segundo, os movimentos de Gemma congelaram. Seus lábios se curvaram em um sorriso de escárnio. Te peguei. Mas com um pulso de chakra, a ilusão se estilhaçou como vidro. Gemma apareceu atrás dela, com a kunai pressionando levemente seu pescoço. Nada mal, disse ele. Mas o genjutsu sozinho não vai te salvar. Quando seu inimigo souber como evitar seu olhar, você estará em desvantagem. Embora ele tenha dito isso, na realidade foi a própria inexperiência de Kiyomi que o ajudou a desfazer o genjutsu tão cedo. Ela não o colocou em um genjutsu imediatamente após revelar seus olhos, mas esperou. Isso fez com que Gemma se preparasse para o que estava por vir. Ele estava pronto para um ataque de genjutsu a qualquer momento. O Sharingan de Kiyomi girou em frustração. Então Sukuna se moveu. Silencioso até então, ele avançou calmamente, com os punhos cerrados. Num segundo, estava a poucos metros do Jonin e, no seguinte, já estava em cima dele. Os olhos de Gemma se arregalaram, ele nem sequer viu o cara se mexer. Não era só a velocidade, era o jeito como ele se movia, como se nem existisse. Como uma sombra. Todos os seus sentidos gritavam para ele se mexer, mas desta vez era ele quem estava lento. Sukuna desferiu um soco direto, rápido e potente. Gemma não teve outra opção senão bloquear com o antebraço, mas suas sobrancelhas se ergueram levemente quando foi forçado a recuar um passo com o impacto. Que força! Senti como se fosse o Gai quem desferiu aquele soco. Os olhos de Gemma se arregalaram ligeiramente. Mesmo assim, não foi um golpe certeiro, ele o bloqueou. Mas em sua mente, ele rapidamente alterou o nível de perigo. Toda a sua atenção agora estava voltada para Sukuna. Sem dizer uma palavra, Sukuna avançou, desferindo uma tempestade de socos e chutes. Seus movimentos eram precisos e implacáveis, cada golpe carregando um peso assustador. Gemma parava e esquivava-se, mas mesmo assim, seus braços tilintavam a cada choque. Sukuna, é claro, não usou sua técnica amaldiçoada nem as habilidades do Sharingan. Ele se baseou apenas no Taijutsu. Mas, com seus anos de treinamento e físico poderoso, ele quase conseguiu lutar de igual para igual com Gemma. TCH, pensou Gemma, cerrando levemente os dentes sobre seu sembon. O taijutsu desse garoto não é normal. Era um estilo particularmente complicado, não é? Mas Sukuna era implacável, rápido e seus golpes eram muito potentes, o que colocava Gemma na defensiva. Ele realmente se sentia como se estivesse lutando contra alguém do nível de Gai. Mas isso não era o mais ridículo, o pior era que parecia que o garoto estava lendo seus movimentos. Como se ele já soubesse o que Gemma ia fazer e tivesse uma contra-estratégia. Se ele não soubesse mais do que isso, poderia ter suspeitado que o garoto fosse secretamente um Uchiha ou um Hyuga. Karin lançou kunais pela lateral, forçando Gemma a ajustar sua posição. Kiyomi adicionou shurikens com mira precisa, tentando encurralá-lo. O trabalho em equipe delas forçou Gemma a se retrair. Como eles haviam treinado juntos, é claro que o trabalho em equipe deles era bom. Sukuna aproveitou a oportunidade. Abaixou-se, deslizando pelo chão, e acertou uma cotovelada nas costelas de Gemma. O Jonin grunhiu, recuando bruscamente. Seu sembon quase escapou de sua boca. Você realmente acertou admitiu Gemma, esfregando a lateral do corpo. Seu tom calmo agora carregava um lampejo de surpresa. A súbita explosão de velocidade de Sukuna, ele não havia previsto isso. Na verdade, Sukuna não estava usando seu C até então, era pura força física. Só então ele infundiu alguma maldição nele. Karin engasgou. Ele o atingiu. Ele realmente conseguiu acertar um golpe.
Kiyomi suspirou. Ela sabia que, se houvesse um, seria esse monstro, mas não admitiria isso. Sukuna ajeitou os óculos, com a expressão fria de sempre. Mas não é o suficiente. Gema assentiu. Certo. Isso não foi suficiente. Se é o melhor que você tem, eu ainda te mataria numa luta de verdade. Vamos lá! Kiyomi gritou com raiva. Você disse para acertar um golpe. Ele acertou um golpe. Os olhos de Gema se estreitaram, seu tom se tornando mais ríspido. E você acha que um tapinha desse significa alguma coisa? O golpe de um shinobi tem que encerrar a batalha. Qualquer coisa menos que isso não vale nada. Gema respondeu, embora também se sentisse um pouco envergonhado com a atitude. Ele não imaginava que aqueles pirralhos realmente conseguiriam acertá-lo. Quanto ao motivo. Por que ele não queria assumir o comando de uma equipe naquele momento? Ela estava ali apenas por ordem do Hokage, mas ele não tinha planejado rejeitá-las desde o início. A frustração fervia no peito de Kiyomi. Ela mordeu o lábio e atacou novamente, seu Sharingan girando. Tentou ser mais rápida que ele, fingindo um golpe para a esquerda, depois para a direita, e finalmente desferindo um golpe alto. Mas Gema agarrou seu pulso novamente e o torceu, fazendo-a girar e cair no chão mais uma vez. Karen tentou protegê-la, avançando com um outro conjunto de selos prontos. Mas antes que pudesse liberar seu jutsu, a mão de Gema tocou seu estômago, tirando-lhe o ar. Ela cambaleou para trás, agarrando a barriga. Mais previsível do que nunca, murmurou Gema. Apenas Sukuna se manteve firme. Ele não atacou diretamente, pois sabia o quão injusto era pedir a alunos recém-formados da academia que acertassem um jonin. Ele sabia que o teste já estava armado desde o início. A princípio, ele pensou que fosse algo parecido com o que Kakashi fez com o teste dos sinos. Que não se tratava de passar, mas de outra coisa. Ele tentou descobrir o que era, mas agora sentia que Gema simplesmente não estava interessado em passar nos testes. Mas mesmo assim, ele não podia simplesmente ficar parado. O que aquele jonin fazia não estava sob seu controle, porém, ele tinha que garantir que o próximo golpe fosse forte o suficiente para que Gema não pudesse simplesmente ignorá-lo como antes. Ele atacou Gema novamente, seus golpes agora mais rápidos, cada um mais preciso que o anterior. Seus golpes se chocaram, punho contra antebraço, chute contra a canela. O ar estalou com o som do impacto. Dessa vez, Gema não o subestimou. Era mais difícil pegá-lo desprevenido. Mesmo assim, Gema ficou impressionado, embora não demonstrasse. A força bruta e a técnica desse garoto estão no mesmo nível de algum jonin. E ele está fazendo isso sem usar chakra até agora. É realmente impressionante. Por fim, Sukuna desferiu um chute giratório potente. Gema agarrou sua perna e o girou, fazendo-o cair com força no chão. Sukuna se levantou, ofegante, mas seus óculos ainda brilhavam com uma calma rebeldia. As três se reagruparam, respirando com dificuldade. Karen enxugou o suor da testa, Kiyomi lançou um olhar furioso com os punhos cerrados, e Sukuna permaneceu estoica. Gema deixou o silêncio se prolongar antes de suspirar. O tempo acabou. Kiyomi exclamou, irritada, o quê? Ele acertou um golpe. Deveríamos ter passado a bola. A expressão de Gema endureceu. Um shinobi não pode comemorar migalhas. Quase vencer não significa nada em uma batalha de verdade. Vocês três não estão prontos. Os ombros de Karen caíram. Então, nós falhamos. Você falhou, disse Gema, assentindo com a cabeça. Ele se virou e foi embora, com as mãos ainda nos bolsos, o sembon brilhando entre os lábios, sem dizer mais uma palavra. Deixando as duas garotas completamente boquiabertas e Sukuna suspirando, assim como certa Nara, imaginando quão problemático aquilo era. Nota da autora: bem, isso aconteceu. Por um motivo, é claro, já que eu realmente não vejo nenhum jonin ajudando Sukuna a ficar mais forte, ele não precisa de um. Capítulo 88, Uma nova equipe 7. O sol da manhã filtrava-se pelas árvores do campo de treinamento 7, projetando longas sombras na grama. O time 7 esperava há horas,
com os estômagos roncando e os ânimos exaltados. Não foi apenas a recém-formada equipe 11 que passou por mudanças, mas também a equipe 7, favorita dos fãs, que ainda teria muitas alterações inéditas a serem reveladas. Onde ele está? Gritou Naruto, andando de um lado para o outro. Ele disse bom dia. Já é quase meio-dia. Sakura suspirou, com os braços cruzados. Sinceramente, como podemos levar um sensei a sério se ele nem sequer consegue aparecer na hora? Sasuke encostou-se a uma árvore, silencioso como sempre, mas sua sobrancelha se contraiu com o barulho constante de Naruto. Não era só Naruto, porém, Kakashi o havia irritado profundamente. Como um jonin pode estar tão atrasado? Sasuke havia começado a valorizar seu próprio tempo desde que Sukuna corrigiu sua mentalidade. Então, o tempo que ele perdeu ali, esperando aquele jonin aparecer, parecia quase um desperdício criminoso. Uma mentalidade que era boa para o crescimento, mas que não permitia descansar bem, com uma constante necessidade de ser produtivo. Ele não se importava, porém. Finalmente, com uma nuvem de fumaça, Kakashi apareceu, mãos nos bolsos, olhos semicerrados. E aí? Você está atrasado. Naruto, Sakura e até Sasuke gritaram juntos, embora Sasuke tenha desviado o olhar rapidamente depois de se juntar à gritaria. Kakashi coçou a nuca. Ah, desculpe. Me perdi na estrada da vida. Ah, essa desculpa. Por que todo mundo usa esse tipo de desculpa? A Sakura faz a mesma coisa o tempo todo. Naruto resmungou, irritado. Sakura e Sasuke grunhiram em concordância, lembrando-se da cara irritante do garoto de cabelos rosados que inventava todo tipo de desculpa esfarrapada o tempo todo. Divertido, mas ainda o ignorando, Kakashi ergueu 2 pequenos sinos, balançando-os na frente da equipe. Este é o teste de vocês. Eu tenho 2 sinos aqui. A tarefa de vocês é pegá-los de mim até o meio-dia. Quem não pegar um sino, falha. Sakura piscou. Espere, somos 3, mas só temos 2 sinos. Isso mesmo, disse Kakashi alegremente. Pelo menos um de vocês voltará para a academia. Talvez 2. Isso depende de vocês. Naruto cerrou os punhos. Isso não é justo. A vida não é justa, respondeu Kakashi calmamente. Ele amarrou os sinos na cintura e pegou um cronômetro. E mais uma coisa, venha para cima de mim com a intenção de matar, ou não terá a menor chance. Os 3 genins se enrijeceram ao ouvirem suas palavras. Por que essa frase me soa tão familiar? Eles se lembraram de Sukuna dizendo a mesma coisa no treinamento antes de dar uma surra em todos eles. Traumatismos patológicos do passado começaram a ressurgir, e eles os reprimiram com pura raiva contra a amiga de cabelo rosa. Eles se entreolharam. Os 3 haviam sofrido nas mãos daquele sujeito. Talvez não fosse ele, mas não deixariam que aquilo acontecesse de novo. Um acordo tácito se formou entre eles. Não importava o que acontecesse, eles dariam um jeito de derrotar aquele Jonin Sensei. Muito bem, então, disse Kakashi, quebrando o transe, enfiando a mão no bolso e abrindo um pequeno livro laranja com a outra. Comecem. 1. O que tem de errado com o livro? Sakura piscou, confusa. Ah, não se preocupem, não fará diferença se eu estiver lendo ou não. Vamos, sua hora começou. Kakashi acenou com a mão displicentemente, mas esse simples gesto irritou seus 3 genins. Naruto foi o primeiro a atacar. Eu vou te mostrar. Ele avançou contra Kakashi com um chute voador. Kakashi nem sequer levantou os olhos do livro. Simplesmente inclinou a cabeça e o chute de Naruto passou zunindo, sem causar dano. O garoto cambaleou, girou e contra-atacou com um soco. Mais uma vez, Kakashi desviou preguiçosamente, folheando uma página de Isha Isha Paradise. Pare de ler esse livro, idiota, gritou Naruto, desferindo uma série de socos e chutes. 1. Você é bem enérgico, disse Kakashi, desviando-se com facilidade. Mas direto demais. Não me subestime, gritou Naruto, formando um selo em forma de cruz. Deixe-me mostrar meu novo jutsu que o vovô me ensinou.
Jutsu de clones múltiplos. Num instante, 4 Narutos apareceram, atacando Kakashi por todos os lados. Naruto não fez mais clones. Ele poderia fazer muitos, mas para alguém que já havia aprendido a lutar direito, sabia que simplesmente aumentar o número não o ajudaria. Ele precisava aproveitar ao máximo a quantidade de clones que invocava. Kakashi ergueu uma sobrancelha. Impressionante, para um genin. Ele se esquivou de um soco, bloqueou outro e então agarrou o verdadeiro Naruto pelo pulso. Mas você vai precisar de mais do que números. Com um movimento rápido, ele jogou Naruto em seus clones, dissipando-os em uma nuvem de fumaça. Naruto gemeu, deitando-se de bruços no chão. Ai! Sakura, escondida atrás de uma árvore, sussurrou para si mesma, Naruto melhorou tanto, mas Kakashi-sensei está em outro nível. Enquanto isso, Sasuke estreitou os olhos. Ele ainda não havia se movido, analisando cada detalhe. E ele via mais do que os outros. A essa altura, seu Sharingan já havia se desenvolvido em 3 Tomoe. Depois de anos de treinamento, isso era inevitável. Ele viu Naruto intencionalmente não dando tudo de si. O idiota tinha chakra suficiente para preencher todo o campo de treinamento com clones, pelo menos foi o que Sukuna disse, se bem se lembrava. E, no entanto, lá estava Naruto se limitando a apenas 4 clones. Sasuke compreendeu. Assim como ele, Naruto também estava começando a perceber a habilidade e o poder de Kakashi. Kakashi olhou para ele de relance. Você, taciturno. Você é o próximo, não é? Sasuke saiu das sombras. Silencioso e quieto, mas sem tentar se esconder. Uma grande mudança de mentalidade para ele era lutar de frente. Se não fosse uma situação de vida ou morte, lutar de frente o faria crescer ainda mais. Somente em lutas reais ele poderia evoluir, lutas das quais ele carecia. Lutar ajudava, sim, mas aquele garoto se limitava ao taijutsu e tinha um estilo de luta muito direto. Sasuke não podia reclamar quando continuava perdendo para aquele estilo de luta direto repetidamente, mas ainda assim, em uma luta ninja de verdade, a astúcia era a chave. E isso, ele só poderia experimentar lutando contra um shinobi de verdade. Esta era a sua chance. TCH. Não me dê ordens. Sua precisão e calma já estavam muito à frente da maioria. Ele avançou com velocidade fluida, sua kunai apontada para os sinos. Kakashi finalmente fechou o livro com um estalo, pegando a kunai entre 2 dedos. Finalmente. Um pouco mais sério. Sasuke girou o corpo, seguido de um chute amplo, e então avançou novamente, fingindo um golpe no rosto de Kakashi antes de mirar em sua cintura. Kakashi desviou, impressionado. Você tem talento. Rápido, preciso e concentrado. Mas ainda é inexperiente. Com uma nuvem de fumaça, o Kakashi que Sasuke atingiu se transformou em um tronco. Jutsu de substituição. Sasuke murmurou, girando rapidamente. Seus olhos percorreram as árvores, mas Kakashi já estava atrás dele. Você deveria ter usado seu Sharingan. Kakashi deu um peteleco na testa de Sasuke, com força suficiente para fazê-lo recuar um passo. Sasuke cerrou os dentes, esfregando a cabeça. De fato, uma grande decepção. Kakashi deu uma risadinha suave. Não fique com essa cara feia. Você é bom. Muito bom. Mas não fique arrogante. Enquanto isso, Naruto já estava de pé novamente. Ainda não terminei. Ele formou o selo da cruz mais uma vez, com chakra explodindo ao seu redor. Jutsu de clones das sombras múltiplas. Em uma enorme nuvem de fumaça, dezenas de Narutos invadiram o campo de treinamento. A quantidade deles era tanta que fazia o ar vibrar. Sakura engasgou. Ele realmente consegue fazer isso. Observando de longe, Sakura ficou boquiaberta. A quantidade de clones era absurda. Quanto chakra o Naruto tem? Ela se perguntou. O olho visível de Kakashi se arregalou ligeiramente. Ah, eu esperava por isso, mas mesmo assim, é um pouco irritante ver como alguém pode ser talentoso em certas áreas, disse ele, quase irritado. Peguem ele, rapazes,
gritaram todos os Narutos em uníssono, avançando em disparada. O chão tremeu quando os clones se amontoaram sobre Kakashi, punhos desferidos, kunais reluzindo. Pela primeira vez, Kakashi teve que se mover rapidamente. Ele se esquivou dos golpes, bloqueou um chute, abaixou-se de um soco e atingiu clones que se desfizeram em fumaça ao seu redor. Nada mal, Naruto, admitiu Kakashi, segurando o pulso de um clone antes de jogá-lo para outro. Sua resistência é insana. Se eu não tivesse tomado cuidado. Um clone quase conseguiu pegar o sino, mas Kakashi se esquivou no último segundo, forçando-o a finalmente guardar seu livro. Sakura ficou boquiaberta. Ele fez o Kakashi largar o livro. Sasuke cruzou os braços, escondendo um sorriso irônico. Pelo menos ele serve para alguma coisa. Kakashi estava no meio de uma pilha de nuvens de fumaça, o último clone se dispersando com um estalo. Ele sacudiu a poeira do uniforme, agora com um olhar sério. Ele sentiu isso, embora o garoto fosse um pouco infantil e não tivesse planejado nada em seu ataque, sua base era sólida, os fundamentos eram claros e o treinamento era evidente. Só com esses clones, Naruto poderia derrotar até mesmo um Chunin. Mesmo sem eles, Naruto era facilmente um shinobi de nível Genin. No momento em que Kakashi estava prestes a dar uma lição em Naruto, ele sentiu flutuações de chakra ao seu redor. Shanshin. Ele reconheceu instantaneamente a assinatura de chakra. Ele se virou rapidamente e encontrou uma garota de cabelo rosa. E um soco. Capítulo 89. Problemas com Hiruzen. Os olhos de Kakashi se estreitaram quando o punho de Sakura atingiu sua guarda, o impacto enviando uma dor surda pelo seu braço. Ele recuou alguns passos, piscando em leve descrença. O que? Murmurou ele, sacudindo a mão. Isso não é normal. Como essa garota é tão forte? Sakura assumiu uma postura de luta, lançando um olhar fulminante. Não me subestime, Kakashi-sensei. Eu também tenho treinado muito. Naruto pousou ao lado dela, sorrindo. Isso mesmo. Não vamos perder para você. Dezenas de clones surgiram com uma nuvem de fumaça, cercando Kakashi por todos os lados. E Sasuke, calmo e de olhar penetrante, deu um passo à frente, 3 tomoes girando em seu Sharingan. Suspiro, vamos acabar logo com isso. Não fique para trás, último colocado. Os olhos de Kakashi alternavam entre eles. Então, é isso que acontece quando crianças são forçadas a acompanhar aquele garoto, interessante. Kakashi sabia que todos eles treinavam juntos há anos. Era natural que eles tivessem um bom trabalho em equipe. Mas o que ele não esperava era que eles fossem tão fortes. Ele sentiu a habilidade de Naruto, notou o Sharingan de 3 tomoe de Sasuke, então, havia aquela garota com sua força descomunal. Ele endireitou-se, fechando completamente o livro e guardando-o na bolsa. Muito bem, então. Vamos ver. Venha. Os clones de Naruto avançaram primeiro, uma onda de socos e chutes desferindo golpes. Kakashi se esquivou entre eles, contra-atacando com movimentos fluidos, mas Sakura surgiu no momento perfeito, socando o chão com força e dispersando os clones com ondas de choque de pura força. TCH Kakashi murmurou, dando um salto para trás, apenas para encontrar Sasuke bem ali, com uma bola de fogo flamejante nas mãos. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. A chama rugiu para frente. Kakashi desviou com um salto, apenas para ser derrubado no ar por 2 Narutos. Te peguei, gritaram os clones antes de explodirem em fumaça enquanto Kakashi os substituía por um tronco. Por trás, Sakura avançou novamente, com um punho cerrado. Kakashi bloqueou, mas a força bruta dela obrigou seu braço a se abrir. Naruto avançou, com as pontas dos dedos roçando o sino. Mas Kakashi se esquivou, agarrando o pulso de Naruto. Ele estava prestes a contra-atacar quando uma kunai repentina o atingiu de lado. O Sharingan de Sasuke o rastreou, prevendo cada movimento seu. Você está completamente vulnerável, disse Sasuke friamente. Kakashi deu um salto mortal para trás, aterrissando agachado e finalmente puxando sua bandana para cima. Seu Sharingan brilhou em vermelho, com os tomoes girando.
Eu não planejava mostrar isso tão cedo. Mas contra vocês três, não tenho muita escolha. Sasuke congelou, com os olhos arregalados. Você tem um Sharingan? Explicações depois, respondeu Kakashi calmamente. Por agora, concentre-se. Kakashi não esperava por isso. Aquelas crianças realmente o pressionaram a revelar seu Sharingan. O trabalho em equipe delas era excelente, como se estivessem juntas há anos. Sem mencionar que todos eles tinham bases muito sólidas. Pode-se argumentar que eles já haviam passado no teste, porém, ele queria conhecer seus limites. Outro motivo pelo qual ele revelou seu Sharingan. Como sensei deles, ele precisava saber exatamente o quão fortes eram seus genins. Bem, chamá-los de genin foi um erro. Sasuke já era um shinobi de nível Chunin só por causa do seu Sharingan de 3 Tomoe. Naruto não era diferente, com os clones das sombras, Naruto também estava mais próximo do nível Chunin. E por último, Sakura Haruno. Ela foi a que mais o surpreendeu. A luta só se intensificou. Os clones de Naruto atacaram novamente, forçando Kakashi a dividir sua atenção. Os punhos de Sakura se chocaram contra o chão, dificultando que ele se mantivesse de pé. E não era apenas a força física de Sakura que impressionava. Ela também era rápida e habilidosa em combate corpo a corpo. Sukuna garantiu que ela estaria lá. Kakashi sentiu-se um pouco ofegante. Eles estão coordenados, já lutaram juntos antes. Isso não é sorte. Eles treinaram para isso. Te peguei agora, gritou Naruto, enquanto vários clones saltavam em direção a Kakashi. Kakashi contra-atacou com fluidez, mas nesse instante Sakura atacou novamente. Ele tentou bloquear, mas a kunai de Sasuke roçou seu pulso, fazendo derrubar um dos sinos. Naruto mergulhou de cabeça imediatamente. Sim. Mas Kakashi recuperou o objeto no último segundo, desaparecendo de alcance num piscar de olhos. Nada mal, admitiu ele, com um raro sorriso no rosto. Vocês três são muito mais impressionantes do que eu esperava. Sakura deu um sorriso irônico, enxugando o suor da testa. E ainda não terminamos. O Sharingan de Sasuke girou, e os clones de Naruto se reagruparam para outro ataque. Kakashi exalou lentamente. Parece que terei que te levar ainda mais a sério. Ele assumiu uma postura de luta, com o Sharingan brilhando. Gabinete do Hokage. Hiruzen Sarutobi estava sentado em seu escritório, cachimbo na mão, a fumaça enrolando preguiçosamente ao seu redor. Seus olhos não estavam na pilha de papéis sobre a mesa. Em vez disso, ele observava através de seu jutsu telescópio, acompanhando o teste do sino no campo de treinamento 7. Naruto, Sasuke e Sakura estavam lutando contra Kakashi. Para a surpresa do velho Hokage, estavam se saindo muito melhor do que ele esperava. A força bruta de Sakura, o Sharingan de Sasuke e a resistência absurda de Naruto fizeram com que Kakashi finalmente deixasse seu livro de lado e levasse a luta a sério. Mais do que qualquer outra pessoa, a força daquela garota o surpreendeu. Ao perceber aquele poder bruto, ele se lembrou de sua aluna Tsunade. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Hiruzen. A nova geração, eles estão crescendo bem. E Naruto, depois de todos esses anos de solidão, ele finalmente está mostrando a força do seu espírito. Minato, Kushina, vocês estariam orgulhosos. Mas, por mais feliz que estivesse, outra questão o preocupava bastante. Os relatórios dos outros Jonin Sensei já haviam chegado. Kurenai, Azuma, Gema. Apenas Kakashi estava atrasado, como de costume. Cada um deles havia decidido aprovar sua equipe, reconhecendo seu potencial. Kakashi foi o único que restou, mas, ao presenciar a luta, Hiruzen não acreditava que ele os decepcionaria. Isso significava que todas as equipes haviam passado. Todas as equipes, exceto uma. Gema. O relatório enviado por Gema foi curto e direto, a equipe 11 falhou. Hiruzen suspirou profundamente, esfregando a testa. Ele sabia desde o início que Gema não estava muito interessado em liderar uma equipe Genin. Ele nem sequer fazia parte do grupo de Jonin que desejavam se tornar um Jonin Sensei.
Foi Hiruzen quem o arrastou para isso, simplesmente porque não queria dar essa posição a um Uchiha. Pelo menos não com Karin e Sukuna. Não havia nada que pudéssemos fazer, esse grupo de alunos, todos eles, era muito importante para o futuro de Konoha. Quanto a Gema, ele não era um professor por natureza, e com dois casos incomuns como Sukuna e Kiyomi, crianças que nem sequer conseguiam realizar ninjutsu comum, não foi surpresa que ele os tenha dispensado. Mesmo assim, Hiruzen não conseguia simplesmente aceitar. Aquelas não eram crianças comuns. Para ser mais exato, não havia como voltar para a academia. Uma vez que você conseguisse o protetor de cabeça ninja, você era um shinobi. Não havia como voltar atrás. Eles já provaram que merecem o título de Genin. Não é o Jonin que decide o valor deles, apenas se ele deseja guiá-los. Ele soltou uma nuvem de fumaça, recostando-se na cadeira. Precisaria encontrar outra solução, alguém disposto a acolhê-los, alguém que pudesse orientá-los adequadamente. A dor de cabeça já começava a se formar nas têmporas. O time 11 ia dar problema, disso ele tinha certeza. Capítulo 90, Núcleo Genin. Não, isso não é necessário. Assim que você conseguir a bandana Shinobi, você será um Shinobi da vila, disse Iruka com um suspiro. Kami sabe quantas vezes teve que repetir isso para aqueles alunos que não conseguiram um Sensei Jonin. Aparentemente, a maioria dos Sensei Jonin gosta de provocar seus novos Genin com ameaças como voltar para a academia. Se eles falhassem, como os três que estavam à sua frente, caberia a ele explicar que, mesmo sem um Sensei Jonin, eles poderiam continuar sendo Genin. Existe algo chamado corpo Genin na vila por um motivo. E... sério? Quer dizer que aquele cara irritante mentiu para nós, repreendeu Karin, com o rosto vermelho de raiva. Gema Shiranui não só os havia decepcionado, mais uma vez, Kami sabe por qual motivo, como também não os havia informado de algo tão crucial antes de os deixar sozinhos para se virarem. Sukuna meio que já sabia disso, por isso, ele geralmente ficava quieto. Ele não precisava que ninguém lhe dissesse, era meio óbvio. Jonin são um recurso muito valioso em uma vila. É raro haver mais de 100 Jonin em uma aldeia. A promoção a Jonin exige muita habilidade, não é qualquer um que consegue essa posição. Eles geralmente são os talentos mais excepcionais de uma aldeia escondida. Os líderes da aldeia costumam colocá-los na Ambu ou designá-los para posições-chave. É praticamente impossível para a vila fornecer um Sensei Jonin para cada Genin que passa por ali. Dessa forma, não haveria Genin nenhum. Matemática básica e bom senso bastavam para saber que não voltariam para a academia. Contudo, se quisessem, teriam a opção de aprender um pouco mais lá, uma opção disponível apenas para estudantes em tempos de paz. Então, o que fazemos agora? Perguntou Kiyomi com um suspiro. Assim como Sukuna, ela também sabia que não existia essa coisa de realmente falhar na academia. Crianças com qualquer tipo de treinamento shinobi se tornariam shinobi, a menos que desejassem mudar isso por vontade própria. Vocês três podem aceitar missões a partir de agora. Como Genin recém-formados sem um Sensei Jonin, vocês só podem aceitar missões de Rank D. Mas, conforme forem completando mais missões de Rank D, mais cedo ou mais tarde até mesmo missões de Rank C ficarão disponíveis para vocês. É claro que, para missões de nível superior, primeiro é preciso ser promovido a Chunin, explicou Iruka, dedicando tempo para garantir que as crianças entendessem como tudo funcionava. Ao observar os suspiros expectantes, porém desanimados, ele não pôde deixar de suspirar também. Ele entendia, em parte, o motivo da falha daquela equipe em particular. Seus olhos se voltaram para Sukuna e Kiyomi. Ambas não conseguiam executar ninjutsu normal. A maioria dos Jonin não as quereria em sua equipe, isso era óbvio. Mas Iruka acreditava sinceramente que seria diferente para eles, já que Sukuna era muito proficiente em jutsus médicos, a julgar pelo que ouvirá do Okage-sama. O mesmo valia para Karin, talvez não tão habilidosa quanto Sukuna, mas ela também conhecia jutsus médicos. Sem mencionar que Sukuna era o número 1 da academia no geral. Chamá-lo de fraco só porque ele não sabia usar ninjutsu foi um erro. Uma situação custosa, caso eles se tornassem seus inimigos. Quanto a Kiyomi,
Iruka não tinha certeza, ele sabia que a garota tinha seus próprios segredos. Ao ver esses excelentes novos genin sem um sensei jonin próprio, Iruka sentiu pena. Diferentemente da maioria, ele realmente acreditava que eles mereciam um. Infelizmente, isso não pôde acontecer. Legal, então vamos fazer uma missão de nível D, Sukuna assentiu, já prevendo esse resultado. Obrigado, Iruka-sensei, pela sua ajuda, acrescentou Sukuna, acenando com a cabeça. Espere. Iruka gritou por trás. Se algum de vocês tiver alguma dificuldade ou precisar aprender alguma coisa, sinta-se à vontade para vir falar comigo, disse ele, com genuína disposição para ajudar seus alunos. Principalmente Sukuna e Naruto, que o salvaram de Mizuki. Só isso já o fez perceber o quão capaz Sukuna era, especialmente a forma como o curou. Ele conhecia seu estado melhor do que ninguém. O ataque de Mizuki foi letal, ele deveria ter morrido. Duvidava que, mesmo se alguém o tivesse levado ao hospital a tempo, ele teria sobrevivido. Mas Sukuna o salvou. Não apenas o salvou, mas o salvou a tal ponto que ele recebeu alta do hospital no dia seguinte, após uma transfusão de sangue. As 3 crianças conseguiam sentir o carinho que Iruka tinha por elas e eram gratas. Sim, Iruka-sensei. Obrigada novamente, disse Karin animadamente. Assim que saíram da academia, Sukuna pretendia ir diretamente ao escritório do Hokage e exigir uma boa missão daquele velho. No entanto, Kiyomi os impediu. Vocês duas vão fazer as missões juntas? Perguntou ela, olhando para Karin e depois para Sukuna. Obviamente. Você está me dizendo que não pretende fazer isso? Perguntou Sukuna, lembrando-se de que Izumi vinha treinando Kiyomi há anos. O formato padrão para uma equipe em Konoha, e na maioria das vilas, na verdade, era um mentor e 3 alunos. Em Konoha, em particular, era um Jonin Sensei com 3 genin, sendo um deles uma garota para equilibrar a equipe. No entanto, se um Jonin desejasse, ele ou ela poderia tomar um aluno diretamente sob sua tutela, uma mentoria completa. Assim como Jiraiya só ensinou Minato na série, Sukuna não tinha dúvidas de que Kiyomi e Izumi poderiam fazer o mesmo. Não. Tenho outra coisa em mente, disse Kiyomi simplesmente. Espere um minuto, ela consegue fazer isso? Perguntou Karin, sem entender o que estava acontecendo. Sim, depende de nós como vamos trabalhar daqui para frente, em equipe ou sozinhos. Ou talvez nem aceitemos missões, Sukuna deu de ombros, indiferente. Então até a próxima, disse Kiyomi com um aceno de cabeça rápido, e desapareceu, deixando apenas uma imagem residual. Os olhos de Sukuna se estreitaram, sentindo a energia amaldiçoada persistente naquele movimento. Ele quase nunca vira usar energia amaldiçoada em nada. Ela não tinha muita, para ser honesto. Ele não conseguia sentir uma energia amaldiçoada forte dentro dela. Mas a garota havia treinado bem seu corpo nos últimos anos. Com a aplicação padrão de energia amaldiçoada e condicionamento físico, ela conseguia realizar movimentos de alta velocidade semelhantes aos de Shunshin. Nada mal, ponderou Sukuna. Espere, isso significa que ficarei sozinha com Sukuna? Enquanto Sukuna percebia o quão forte o único outro usuário de maldições além dele neste mundo havia se tornado, a mente de Karin estava gerando uma linha de pensamentos completamente diferente. Ela sentia como se sua mente estivesse sobrecarregada. As possibilidades. Sukuna, vendo a ruiva perdida em seus próprios delírios, rosto corado e um sorriso estranho, decidiu não perguntar o que se passava naquela mente perturbada e simplesmente a puxou atrás de si. Vamos ao escritório do Hokage. Quero terminar essa missão de nível D o mais rápido possível. Complexo Uchiha. De volta ao clã Uchiha, Kiyomi apareceu. Sasuke não estava em casa, graças a um certo ninja copiador e seus hábitos preguiçosos. Mas alguém mais a esperava. Parabéns por finalmente se tornar uma shinobi, disse Izumi, cumprimentando a garota mais nova com um grande sorriso. Kiyomi retribuiu o sorriso. Então, como foi? Quem é seu sensei Jonin? Perguntou Izumi, com um tom de desculpas na voz. Ela realmente tentou colocar Kiyomi em sua equipe, mas o Hokage simplesmente não permitiu. Suspirar.
Ao se lembrar daquele Jonin irritante, o rosto de Kiyomi voltou àquela expressão impassível e taciturna que a maioria dos fãs conhecia bem, graças a Sasuke. O que aconteceu? Perguntou Izumi, um pouco preocupada e ainda mais curiosa. Eu falhei, suspirou Kiyomi ao responder. Ah! Izumi assentiu, agora verdadeiramente curiosa para saber qual Jonin aquele velho Sarutobi havia designado para Kiyomi. Ei, Izumi, disse Kiyomi, claramente sem intenção de continuar falando sobre o desgraçado que a decepcionou. Isso significa que você pode me aceitar como sua aprendiz, certo? Perguntou ela, quase implorando para que Izumi concordasse.